Fala, meu querido aluno! Pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E, turminha, nessa aula eu quero comentar com vocês a respeito de progressão geométrica. Turminha, a ideia de progressão geométrica, progressão aritmética, ela é a mesma no seguinte aspecto. É no aspecto de sequências que a gente vai trabalhar, tá bom? Então você vai perceber que tudo é uma construção contínua. Então, se você já tem um entendimento anterior a respeito de uma progressão aritmética, entender a progressão geométrica é super tranquilo. Pessoal, qualquer dúvida que você sentir ao longo do processo, manda lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, beleza? Sinta-se à vontade de mandar sua mensagem e tirar sua dúvida, beleza? Pessoal, já separou um papel? Já separou uma caneta? Porque nós vamos construir tudo juntos. Então, observe que é algo muito bacana. Veja bem, ó. Uma vez, turma, que a gente fala a respeito de progressão geométrica, você precisa pensar assim, ó. Da mesma forma que uma PA, uma progressão geométrica, ela é uma sequência. Tranquilo? Turminha, ela sendo uma sequência, eu quero que você anote que também ela será uma sequência de números. Percebe que até aqui nós temos a mesma ideia a respeito de uma progressão aritmética, porque eu falei a mesma coisa. Eu falei que na PA é uma sequência de números. E olha que interessante, eu ainda falei assim, turma, os números, eles recebem outro nome. Eles são chamados de quê? Termos de uma progressão. Não mudou. Lembram que eu falei ainda assim, eu falei, turma, os números, eles ocupam uma determinada posição. Porque já que é uma sequência ordenada, e quando eu falo ordenada, é de fato uma construção de números. Então você sabe que as sequências são formadas por números, números são termos, termos ocupam uma determinada posição. Só que qual que é a diferença em relação a uma progressão aritmética? Turminha, aqui que está o detalhe, ó. Lembra que irá existir um determinado padrão. Nesse caso, turma, de uma PA, qual que é o nosso padrão? É esse aqui, ó. Turma, o padrão é sempre uma multiplicação de uma parcela fixa. É aí que está a diferença de uma PA para uma PG. Porque quando a gente fala progressão geométrica, é isso aqui, ó. PG. Tá bom? É a multiplicação de uma parcela fixa. Progressão aritmética, lembra que a gente somava o mesmo valor? Na progressão geométrica, é sempre a multiplicação. Existem progressões geométricas que fica fácil, turma, você bater o olho e já enxergar o que está acontecendo. Eu posso chegar aqui e construir assim, ó. 1, 2, 4, 8. E aí eu te pergunto o próximo termo. Turma, para analisar. Daqui para cá, eu multipliquei por 2.
Daqui para cá, eu multipliquei por 2, por 2. Então, daqui para cá, eu também multiplico por 2. Percebe que foi ali a multiplicação de uma parcela fixa. Anota essa informação aqui agora. Observe. Lembra que na progressão aritmética, a parcela fixa, ela recebia um nome? Você lembra qual que era o nome? Eu ainda falei assim, turma, a parcela fixa ela é chamada de razão. Ué, você está escrevendo de novo? Sim. Porque da mesma forma que na PA existe a razão e é a parcela fixa, na nossa progressão geométrica também a parcela fixa é chamada de razão. A diferença é porque a razão aqui ela não é a letra R, ela vai ser uma letrinha Q, tá bom? Então, quando eu escrever a letra Q, saiba que a gente está falando do valor que sempre eu vou multiplicar, que nesse caso aqui é o 2. Você pode pensar em uma outra progressão geométrica, assim, por exemplo, ó. Vamos pensar aqui, ó, 12, 6, 3, 1,5. Aí você vai falar para mim assim, ué, Ian, mas aqui eu não estou multiplicando, eu não tô tendo a metade do valor? Sim. Só que, turma, quando você pensa na metade, você pensa em uma multiplicação. Se eu multiplico o valor por 0,5 ou multiplico pela fração que indica a metade, isso aqui também é uma progressão geométrica, tá bom? Então, a gente tem essa construção, e essa construção ela é extremamente importante. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber calcular em uma PG é a razão. Então, você vai anotar assim, ó, como calcular a razão de uma PG. Ponto. Turma, diferença. Lembra que na PA a razão não era o sucessor menos o antecessor? No caso da progressão geométrica, a nossa razão Q ela vai ser calculada assim, ó. Sucessor dividido pelo antecessor. Ponto. Só que essa perspectiva de divisão é o que eu sempre costumo falar. Ela é visualizada na PG, tá? Porque às vezes a gente pensa sucessor e antecessor assim, ó, sucessor de 2, 3, antecessor de 2, 1. Mas a visualização, ela é na PG. Porque a partir do momento em que você tem isso daqui e você pega aquela PG que a gente colocou lá em cima, ó, 1, 2, 4 e o 8, e você já tem essa noção de divisão, turma, para analisar, ó. Se eu pego o 8, então eu defini o sucessor em relação a algo. Quem é o antecessor dele? Na PG é o 4. Agora, faça a divisão 8 dividido por 4. A gente não encontrou o mesmo resultado daqui de cima? Se você pega o 4 e divide pelo antecessor dele na PG, você não encontra o mesmo resultado. 2 dividido por 1, você não encontrou o mesmo resultado? Então, é assim que você calcula uma PG. Show de bola? A razão de uma PG. Só que assim, turma, uma vez que você tem o valor de uma PG, aqui é muito bacana
Porque você consegue realizar isso aqui, ó. Você consegue realizar a classificação de uma PG. Lembra que na PA a gente também tinha uma classificação? Na PG é a mesma coisa. Nós temos uma classificação. Ó, vamos lá. Aqui é um pouco maior. Beleza? Classificação de uma PG crescente. Qual é a condição de uma PG crescente? Aí vai ter gente que vai falar assim, Ian, a PG, para ela ser crescente, a razão tem que ser maior do que zero. Não. Turminha, na PG, para ela ser crescente, ela tem que ser maior do que 1. Grave isso aí, beleza? PG crescente maior do que 1, que é o próprio caso daqui. Porque quando você faz a nossa PG, você percebe que a gente sempre vai multiplicar por 2, tá? A setinha ela tá voltando, mas lembra que a multiplicação é por 2. Então, 8, 16, você vai 8 multiplicado por 2, 16, 16, 2, 32, 64 e assim sucessivamente. Show de bola? Segunda classificação. E é aí que acaba confundindo muita gente. Turma, se eu coloco uma razão menor do que zero, o pessoal tende a achar que é decrescente. Só que não é. Existe uma classificação chamada PG oscilante. Turminha, a PG oscilante é quando a razão ela é menor do que zero. Ué, mas a razão ela sendo negativa, ela não tinha que ser decrescente? Turma, olha que interessante, ó. No meu exemplo, eu começo pelo 1. Só que eu acabei de definir que a razão ela é menos 2. A razão, ela sendo menos 2, não se encaixa aqui? Se encaixa. Para analisar agora. 1 vezes menos 2. Menos 2. Pega esse menos 2 e multiplica por menos 2. Tá vendo que vai ter um jogo de sinal? Turminha, ele não volta a ficar positivo? Ó, se eu pego esse resultado e multiplico por menos 2, menos 8. Por que a gente chama de oscilante? Porque ele vai oscilar o sinal. Porque o menos da razão, ele influencia na troca de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos com menos, mais, e assim sucessivamente. Então, ele está oscilando o sinal. Terceira classificação. Aqui sim, eu vou colocar, ó, decrescente. Ponto. Turminha, para ser decrescente, é que é o detalhe. A razão ela tem que ser maior do que zero e, ao mesmo tempo, ela tem que ser menor do que 1. Maior do que zero, menor do que 1. Então, isso daqui define o intervalo da razão. E observe, maior do que zero e menor do que 1, turminha, isso aqui é o que para nós? Um número decimal. Só que, normalmente, esse número decimal, ele vem escrito na forma de fração. Ponto. Show de bola? Na forma de fração, super tranquilo. A gente até já colocou um exemplo, que é quando você tem aquela situação que eu vou diminuindo. Mas eu ainda vou colocar um outro exemplo aqui, ó. O 1. Mas eu vou definir que a minha razão é meio.
metade. Qual é a metade de 1? 1 sobre 2. Se eu pego essa fração e eu multiplico por meio, 1/4. Tá vendo que eu estou diminuindo 1/8 e assim sucessivamente. Beleza? Pega essa classificação. Para terminarmos a classificação, isso é interessante porque acontece questões de classificação, tá? De PA nem tanto, só que de PG sim. Turminha, próxima classificação é essa, ó. É chamada PG constante. Razão igual a 1. Se você pega um número, ó, 2, 2, 2, 2, isso aqui é uma PG. Lembra que é sempre a multiplicação de parcela fixa? Só que como o meu número ele não altera, se eu multiplico sempre por 1, é a parcela fixa, mas não alterou, mas continua sendo parcela fixa, razão igual a 1. Beleza? Tranquilo até aqui, não tá, turma? Que a gente fez a ideia de uma construção de uma PG, a gente entendeu como que calcula a razão. Se você tem a razão, você encontra a classificação. Então vamos lá, ó. Lembra que existe uma tal de estrutura geral? Porque até então, turma, eu estou construindo a minha PG da maneira como eu quero. Mas percebe que existem infinitas progressões geométricas, então quem elabora isso é o autor da questão. Só que, sendo uma PG, eu posso colocar uma estrutura geral. É a construção genérica de uma PG. Então, por exemplo, ó, lembra que cada termo ocupa uma posição? Então, eu tenho o A1. Olha como é que a gente está retomando aquilo de PA. Eu tenho um segundo termo, A2. Um terceiro termo, A3. Um A4. Concorda que eu posso escrever quantos termos eu quiser. Então, eu estou colocando um AN de modo que você entenda que o AN é qualquer termo que eu quiser. A questão define isso, tá bom? Então, lembra que de um termo para o outro, eu não multiplico pela razão. Então, a razão é que do A2 para o A3, eu multiplico por Q. Do A3 para o A4, eu multiplico por Q e assim sucessivamente. Observe, o A1 a gente chama de Q, primeiro termo. Turma, frisa isso daqui que realmente é importante. O númerozinho que está aqui, ele indica o quê? A posição. O A que a gente coloca aqui é uma representação de quê? De quantidade. Você não pode confundir. A quantidade ocupa uma posição. Então, o primeiro termo é porque a primeira posição indica um valor, que é um número, que é um termo. Tá bom? Então, quando eu coloco esse AN, esse N aqui é uma posição qualquer de uma determinada quantidade. Por isso que a gente tem o costume de escrever que o AN é chamado de enésimo termo. Turma, mas por que que a gente coloca o termo geral, ou a estrutura geral? Porque lembra que na PA, a gente vai fazer sempre esse paralelo. Lembra que na PA a gente encontrou um termo geral, né? Eu coloquei para você um termo geral, onde ele junta todos os elementos possíveis, porque a questão ela vai ser muito clara assim, ó. Ela vai te dar uma sequência e um textinho, né? Um contexto.
E ele vai pedir para você calcular o termo na posição de número tal. Você pode fazer na mão? Pode. Mas entenda, turma, que existe um termo geral. Tá? Capaz de relacionar isso aqui tudo. E a partir da relação disso, ele, enfim, escolhe o que ele quiser que você calcule. Vai ser assim, ó. O AN, o termo dado qualquer, é igual ao A1 vezes, não é mais, porque não é progressão aritmética. Então, vezes a razão elevado a n menos 1. Lembra que na PA não era A1 mais n menos 1 vezes R? Como aqui existe uma multiplicação, então a gente vai partir disso daqui mesmo. É por isso que tem a diferença, né? Então, a soma vem lá da PA. Essa multiplicação é porque é a minha PG. Turminha, esse AN que está aqui, ó, você vai perceber que ele vai representar uma quantidade. O N que está aqui, ele vai representar o quê? A posição que tem uma quantidade que é o AN. Então, eu sempre bato nessa tecla, porque eu sei que muita gente vai errar, que vai confundir o N com o AN. N posição e a posição indica uma quantidade, que é o AN. Tranquilão? Turminha, esse A1 é o primeiro termo, e esse Qzinho aqui é aquele mesmo Q que a gente já olhou lá atrás, que é a nossa razão. Tranquilo? Quer ver como é que vai fazer sentido? Ó, na nossa PG aqui em cima, tá na cara que o número que vai aqui é o 16. Agora, bora pensar em relação a uma estrutura genérica. Observe. O 1 é o A1. O 2 é o A2. O 4, o A3. O 8, o A4. Lembra que existe uma quantidade aqui na quinta posição, que é o AN. Então, o 5 é a posição e eu sei que ela tem uma quantidade. Vamos supor que a gente não sabe qual é essa quantidade, a gente só tem a razão e o primeiro termo. Turminha, olha, o A5 é o igual. Quem é o A1? 1. Quem é a razão? 2. Qual é a posição? 5, que é o mesmo que está aqui. Só que lembra que é n menos 1. Ué, então o A5 é 1 vezes 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 não é uma potência. A gente não multiplica ela mesma 4 vezes. Isso aqui dá 16. E, de fato, a gente, no olho, sabe que dá 16, porque é 8 vezes 2. Mas, ao invés de fazer na mão, eu posso optar por fazer dessa forma. Tá bom? Então, saiba que você pode manipular a equação como você desejar. Não tem problema nenhum, ele te dá o AN, ele te dá o A1, ele te dá o Q e pedir o N. Então, o fato de ser uma equação, você pode manipular como você achar melhor. Tenha muito cuidado com relação a isso daí. Show de bola? Turma, tendo o termo geral em mãos, vamos fazer uma questãozinha para a gente aplicar isso daí, tá bom? Olha só, ó, dois jovens, A e B, resolvem praticar exercícios iniciando na mesma semana. O jovem A começou a fazer flexões de braço como exercício favorito na primeira semana. Então, isso é importante porque, no contexto, a primeira semana está indicando a primeira posição, porque eu estou te dando um contexto. Então, na primeira posição, ele praticou 100 flexões por dia. Então, a gente já vai montar aqui, ó, jovem A. Na primeira semana, 100 flexões. Então, o A1 foi igual a quanto? 100. Tá vendo?
Eu te dei a quantidade da primeira posição. A1 igual a 100. Continua. Em cada semana posterior, o jovem A praticou por dia o dobro do que na semana anterior. Ué, então o dobro é porque a cada semana ele multiplica a quantidade anterior por 2. Tá vendo que ele te deu a ideia de multiplicação e não de soma? Então, é importante você ter isso: dobro, triplo, metade, um terço, um quarto, por 2. O jovem B, então a gente já vai montar uma outra aqui do lado. Só que essa outra região é o jovem B. Então, turma, o jovem B começou a fazer flexões de braço como exercício favorito. Ó, na primeira semana, vou botar de outra cor, na primeira semana, ele praticou 20 flexões por dia. Então, ele te deu a quantidade da primeira semana. Então, o A1 é igual a 20. Em cada semana posterior, o jovem B praticou por dia o triplo do que praticava na semana anterior. Então, se é o triplo, a minha razão é 3. Tá vendo que já tem ali uma outra construção de uma PG. Continuar a questão. Ó, o número de flexões que o jovem B praticou a mais do que o jovem A na sexta semana é igual a quanto? Lembra que a semana está indicando a posição. Então, turminha, ele te deu a 1, te deu a razão. Eu consigo descobrir aqui, sem problema nenhum, o quanto que ele praticou na sexta semana, porque eu quero a quantidade na posição 6. Então, é o A6 que eu quero calcular. Lembra que a gente vai partir do termo geral, correto? O termo geral é quem? Ó? É o AN igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. A gente vai partir daí. Então, o A6 é igual. Quem é o A1? 100. Quem é a razão? 2. Porque é o dobro. Lembra que é N menos 1. O N está aqui, ó. Então, é 6 menos 1, 5. A6 igual 100 vezes 2 à quinta, 32. 3.200 exercícios que o jovem A praticou. Vai para o jovem B agora. Turminha, o jovem B, ele te fala assim, ó, é 20 por dia e ele triplicou. Então, na sexta semana, ele quer isso aqui, ó, o A1, 20. Quem é a razão? 3 elevado a N menos 1, 5. Tranquilo? Vamos recorrer aqui rapidamente às nossas contas. Então, vai ficar assim, ó, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Vezes 3, 243. Então, 3 à quinta dá 243. Pega esse resultado e multiplica por 20, que é o A1. Então, o A6 dá um total de 4.860. Lembra que ele estava pedindo para você o quanto que praticou a mais? Então, é só você fazer a subtração e chegar na letra C. Pega 4.860 e subtrai 3.200. Então, dá 1.660. Letra O, C é a resposta. Show de bola? Tranquilo? Vamos seguir nosso conteúdo e a gente faz um outro exercício e finaliza com chave de ouro isso daqui. Turminha, o próximo passo dentro da nossa construção é essa daqui, ó. Lembra que na PA
não existe um tal de soma dos termos? Aqui também. Então, aqui nós temos a soma dos termos, só que agora é de uma PG. Turminha, tem uma distinção, porque a nossa PG, ela pode ser finita ou infinita. Ponto. Se a sua PG for finita, a soma dos termos vai ficar assim, ó. A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Tranquilo? Soma dos termos finita dessa forma. Lembrando que o A1 continua sendo a mesma coisa. É sempre o primeiro termo. Turminha, esse Qzinho que está aqui, ó, ele é o quê? A razão de uma PG. Quem é esse N? Turma, isso aqui, ó, como eu não tenho o AN, o meu Q é isso aqui, ó. É a quantidade de termos da minha PG. Porque é só você pensar, se ela é finita, ela tem fim. Então, se tem fim, você tem a quantidade de termos, que é o N. Tranquilo? E por incrível que pareça, existe a possibilidade de você ter uma PG que é chamada PG infinita. Ué, Ian, pode? Pode. É só você dizer que ela cresce infinitamente. Só que existe ali, turma, quando você fala que é infinita, existe uma tendência do valor a se encontrar em um determinado ponto. Então, o Sn, quando é infinito, e ele precisa te dizer, tá? É simplesmente o A1 dividido por 1 menos Q. Tá bom? Pode parecer contraintuitivo, mas você sabe que ela é infinita. Quer ver um exemplo antes da gente ir para a questão? Rapidão. Vamos supor que você está a uma distância do seu espelho de 2 metros. Percebe que você tem aqui uma distância de 2 metros. Só que assim, ó, a cada passo que eu dou, eu diminuo a metade da distância. Então, vamos supor que você deu um passo que é a metade. Então, você parou aqui em 1 metro. Só que agora você vai dar a metade do que você tinha anteriormente. Então, eu não vou passar mais 1 metro, eu vou passar meio metro. E depois, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Você percebe que você vai começar a gerar infinitos pedaços pequenininhos. Mas se eu somo tudo, não vai tender a 2 metros? Vai, é isso que a PG infinita ela quer te dizer. Então, bora finalizar com um exercício, que é esse daqui. Murilo planeja percorrer 4 quilômetros em 4 dias, 90 quilômetros em 4 dias. Ele vai percorrer em cada um dos últimos 3 dias o dobro da anterior. Então, isso é uma PG, ó, o dobro da anterior. A diferença entre o total do primeiro e quarto com o segundo e terceiro é igual a quanto? Turma, você pode fazer pela soma dos termos. Só que a ideia de você utilizar a soma dos termos, você pode utilizar a equação. Ó, primeiro dia x, segundo dia 2x, terceiro dia 4x, né? Porque é o dobro da anterior. 4x, último dia 8x. Ué, mas espera aí, se eu somo as distâncias, isso aqui tem que dar quanto? 90. Turma, 4 mais 8, 12, 14, 15. X é igual a 90. Eu posso fazer essa divisão ali, ó. Eu posso pegar 90, dividir por 15, que dá 6. Então, eu tenho aqui, ó, 6, 12, 24 quilômetros, 48 quilômetros. Beleza? Ele quer essa diferença aqui, ó.
o primeiro e o quarto dia, 54, com o segundo e terceiro. Segundo e terceiro dá quanto? 36. Só que quando você faz 54 menos 36, a resposta da letra A. Show de bola? Pessoal, espero que você tenha entendido nossa aula sobre progressão geométrica, tá bom? Então, é importante você saber a construção, cálculo de razão, classificação, termo geral, soma dos termos, é uma aplicação do que a gente tem. Tranquilo? Qualquer dúvida que você sentir, manda lá no Instagram, espero que você tenha entendido. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Fui!